Vamos fazer aqui uma análise sobre o governo Bolsonaro. Vamos analisar vários perfis do Bolsonaro e de seu governo, né? Foram 4 anos de governo, terminando agora, e agora Lula foi eleito pela 3ª vez. Bolsonaro foi o primeiro presidente da República dos últimos tempos que saiu candidato à reeleição e perdeu, é o primeiro. E agora Lula toma posse, vai ser diplomado 19 de dezembro e vai tomar posse em 1º de janeiro de 2023. Vamos fazer aqui uma análise sobre alguns aspectos do governo Bolsonaro. Primeiro, vamos falar sobre a eleição de Bolsonaro e a origem de Bolsonaro. A origem de Bolsonaro remonta como figura pública quando ele escreveu um artigo nas páginas amarelas da revista Veja. E naquele momento, isso há mais de 30 anos, ele foi processado pela aeronáutica. Ele é paraquedista, né? Era paraquedista da aeronáutica e foi processado, mas foi absolvido, né? Muita gente acha que ele foi expulso do exército por causa desse artigo. Não, não foi. Ele saiu do exército foi por outro motivo. Porque Bolsonaro existem croquis, na época foi investigado pela Polícia Federal, de um atentado, da possibilidade do planejamento de um atentado terrorista que Bolsonaro queria fazer para ter aumento de salário, do seu próprio salário. E com isso ele recebeu um processo, foi condenado, mas depois foi absolvido por 8-4. Então, assim como Lula, Bolsonaro foi preso, sim, foi preso, mas foi processado, igualzinho o Lula, e foi absolvido por maioria. Na verdade, dizem que foi um acordo dentro das Forças Armadas para não ainda sujar mais ainda a imagem das Forças Armadas, que já estava totalmente desgastada por causa dos 21 anos de ditadura militar, com tortura, assassinatos, enfim, né? A partir do golpe de Estado militar empresarial de 1964. Bolsonaro, então, ele sai do exército, da aeronáutica, e ele concorre e vai ter o seu primeiro mandato eletivo como vereador no Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele consegue ser eleito, entrou para a reserva e nunca mais saiu da reserva. E Bolsonaro teve praticamente aí quase 30 anos de mandato eletivo como deputado federal em todo esse período no Rio de Janeiro. E ele sempre teve apoio das milícias. O que é a milícia? Milícia é o crime organizado dentro da polícia, dentro do corpo de bombeiro. Então, aquele pessoal que faz segurança ilegalmente, que manda matar gente, a banda podre da polícia. E, na sua maioria, formada por gente que foi expulsa da própria polícia, né? Bolsonaro sempre foi apoiado por essas pessoas e sempre apoiou. Tanto é que ele tinha o Adriano, que era um dos maiores milicianos do crime organizado, que foi inclusive queimado, um arquivo morto, que foi queimado, e que trabalhava no seu gabinete. Adriano, o Eduardo Bolsonaro, a família do Bolsonaro, viviam agraciando com medalhas de honra quem matava, quem assassinava e quem corrompia dentro da polícia. Tanto é que há uma aberração completa. Uma juíza foi assassinada e a juíza, na época, né, por milicianos, do crime organizado da polícia. E
o Eduardo Bolsonaro, na época, fez uma homenagem ao criminoso da juíza, uma maluquice completa, né? E Bolsonaro sempre... A imprensa é a grande responsável pela origem de Bolsonaro. Bolsonaro, como esquisitão, diferente, a imprensa sempre deu, querendo audiência, deu espaço para esse fascismo, porque Bolsonaro é um fascista, né? Tem todas as características do fascismo. E ele, com bandido bom e bandido morto, com racismo, contra negros, índios, misoginia, transfobia e tudo mais que possa imaginar. Incitação ao ódio, à violência. E a imprensa sempre foi atrás com os programas de portas de cadeia, que em todos os estados, todos os municípios grandes têm na televisão, que é sangue, matar pobre, enfim. E Bolsonaro sempre teve espaço nesse período. E até que ele foi, mas era do baixo clero, era do centrão, passou por N partidos, um político corrupto, absolutamente corrupto, e ele, com o tempo, ele teve rachadinha, teve funcionário fantasma dentro do gabinete dele, recebeu dinheiro da Friboi e depois devolveu, fez uma casadinha ali para dizer que limpou o dinheiro, né? Enfim. Então Bolsonaro, ele tem esse passado sujo ligado à corrupção durante 30 anos. E como é que um indivíduo desse, sendo do centrão, do baixo clero, um indivíduo desprezível, chegou à presidência da República? Bolsonaro chegou por causa do antipetismo de 2006, após o impeachment de Dilma e após, na disputa com Lula, tirar o Lula da eleição através de 2 processos falsos, criminosos, que o pessoal da Lava Jato fez casadinha e fizeram uma perseguição judicial contra Lula, no triplex e no caso do sítio, né, de Atibaia. E nos processos não há prova nenhuma, todos esses processos foram considerados parciais, sem provas, né, e o STF anulou. Aliás, o Lula teve 27 processos todos anulados, prescritos, enfim, não teve uma única condenação. Isso não absolve o PT de corrupção, que teve corrupção no PT, sim, mas nesse processo específico, Lula realmente não praticou corrupção, não teve uma prova contra o Lula. Gosto do Lula, não, né? Assim como Bolsonaro foi absolvido parcialmente, depois de condenado em primeira instância, foi absolvido por terrorismo, por ato terrorista, o Lula também foi absolvido. Mas conseguiram tirar o Lula da eleição. E assim, o Lula ganharia, na época, ganharia do Bolsonaro com as 2 mãos amarradas e os 2 pés amarrados. E, no entanto, o Bolsonaro praticamente ficou sem concorrente. Mas, mesmo assim, o PT, como era muito forte, a maior partido da América Latina, ainda poderia ganhar a eleição. Mas o atentado à faca contra o Bolsonaro selou a vitória de Bolsonaro. Bolsonaro se tornou mártir, Bolsonaro se tornou um indivíduo que foi a vítima, né? E realmente foi vítima, e com isso ele ganhou do Haddad, né? Por mais de 10 milhões de votos. Então Bolsonaro chega à presidência e chega implantando o fascismo, implantando tudo aquilo. Se há uma coisa que Bolsonaro fez, é que tudo aquilo que ele pensava, ele colocou em prática. Ele negou a ciência, ele negou vacina, ele fez de tudo para tomar terra de índio, fez de tudo para desmatar, fez tudo para gerar ódio, para dar arma à população. Nesse ponto, tem que falar que Bolsonaro realmente cumpriu o que ele pensava. E as pessoas no antipetismo
enorme que tinha. A Globo ficava falando do Lula, da corrupção do PT durante 2 horas no horário nobre, e aí intoxicou a sociedade brasileira. A sociedade brasileira criou um antipetismo como se a corrupção só existisse no PT e não existisse mais em lugar nenhum. E pegaram ódio do PT, né? E até hoje tem uma parcela da população que tem ódio do PT e intoxicado pela Globo. A Globo é a grande responsável por isso, né? E depois esse fascismo se voltou inclusive contra a Globo, né? Como se voltou também contra o Moro, Sérgio Moro. E então Bolsonaro é eleito e passa a implementar a sua administração. E qual administração? Vamos fazer uma análise aqui sobre algumas atividades da administração do governo Bolsonaro. Vamos a ela. Vamos começar pela educação. A educação foram 5 ministros. Um ministro que mal sabia falar o português, todos eles negando ciência, uma coisa maluca, é ministro da Educação negando ciência. Nós tivemos ministro que teve bala do revólver, da pistola, em aeroporto, ministro da Educação, que estava com uma pistola carregada que acabou atirando sem querer, atirou no aeroporto, né? Isso é um ministro. E esse mesmo ministro foi acusado de corrupção, em que pastores, né, evangélicos iam lá e eram corruptos, né, e exigiam, a mando de Bolsonaro, está isso no processo, a mando de Bolsonaro, eles exigiam barras de ouro. É a primeira notícia que a gente tem assim, abertamente comprovado que se pagava barras de ouro para os prefeitos tinham que pagar barras de ouro para poder, empresários, né, para poder receber dinheiro do Ministério da Educação. Um dos maiores corrupções que se tem notícia do Ministério da Educação. Foi muito triste isso. E o sucateamento das universidades, o ódio à universidade, que todo fascismo, ele tem ódio aos intelectuais, a quem conhece, porque o fascista normalmente, ele é um indivíduo medíocre, não é um indivíduo que não é um intelectual, e ele tem ódio de quem realmente pensa, quem tem um pensamento diferente do dele. E além da inveja, ele tem ódio, né? E Bolsonaro fez isso o tempo todo, utilizando o Ministério da Educação para ter ódio nas universidades, né? Ódio aos professores. Os professores nunca, em toda a história do Brasil que se tem notícia, os professores nunca foram tão odiados como foram no governo Bolsonaro. E por ironia do destino, nunca foram tão amados, porque quando veio a pandemia e que os alunos precisaram ficar em casa, os pais perceberam o quanto que os professores são importantes para fazer a educação do filho, e que os pais da pandemia não deram conta. E voltaram de novo, grande maioria, a idolatrar os professores, o que nesse aspecto foi muito bom. Foi o paradoxo de Bolsonaro. E Bolsonaro, na área de saúde, da educação, foi uma lástima. Na área de saúde, nós temos 3% da população mundial, 11% das mortes foram de brasileiros, o que comprova estatisticamente de que houve negligência, que Bolsonaro foi responsável pela maioria das mortes, ou uma grande parcela das mortes de Covid, porque demorou a comprar vacina, era contra a vacina, receitou remédio sem ser médico, e o pior, remédio que tinha inclusive efeitos colaterais, né, e que não funcionavam, né? Remédio de verme para cachorro, remédio para malária e assim por diante, né? E então sucateou a saúde pública como um todo, tentou privatizar a saúde, tentou privatizar o SUS, anticiência, ou seja, a saúde foi também uma tristeza no governo Bolsonaro. E assim foi no setor de tecnologia, colocou como ministro da tecnologia um cara que vendia travesseiros da NASA, mas não era da NASA,
né? Porque ele foi um astronauta e era um vendedor fajuto, falso, que vendia dizendo NASA, não tinha nada a ver com a NASA o travesseiro que ele vendia, né? Então esse vendedor de travesseiro tornou-se ministro da Ciência e Tecnologia. Uma barbaridade, né? Então a gente fica pensando assim, que Bolsonaro, a gente sabe que fez um governo trágico, desmatamento. Então, no meio ambiente foi uma tragédia completa. Foi a época que o Brasil teve mais incêndios, mais desmatamentos, venenos que há 50 anos já tinham sido proibidos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, foram reativados, jogaram à vontade, poder invadir terra de índios, terra de quilombolas, um desrespeito total. No setor do agronegócio, do agroveneno, ele deu todo apoio aos multibilionários, $5,40. Nós tivemos a maior desemprego dos últimos trocentos anos, a maior inflação, os maiores juros, né? Então, e agora o próximo governo não tem mais orçamento, rasparam tudo e levaram tudo embora. Então, resumindo numa palavra, o governo fascista de Bolsonaro foi uma tragédia.